Boa noite a todos e a todas, tudo bem? Prazer estar novamente aqui para nós compartilharmos algumas coisas da doutrina espírita. Vamos antes dar 3 recadinhos, fazer a prece para posteriormente fazermos o comentário da noite. Nós temos diversos departamentos na casa e sempre estamos precisando de voluntários. Atualmente, a campanha Alta de Souza, no domingo de manhã, às 8h30, retornou às atividades presenciais, às 8h30 todo domingo, e quem quiser participar, é só vir aqui, né? Tem a prece, canta uma música e sai entregando saquinhos para, na semana seguinte, recolher. É uma excelente oportunidade de trabalho no bem. Temos também o albergue noturno samaritano, que funciona em frente ao shopping, ali no prédio do CAEC. E nós temos, todos os dias, né, acolhemos o pessoal que vai até lá, com jantar, banho, as pessoas dormem, no café da manhã, e sempre temos voluntários no horário das 18 às 20, é isso, Fernando? 18h30 às 20h30. 18 às 20h30. Mas se a pessoa às vezes não puder ficar, vou chegar um pouco depois, enfim. Lá no mural tem os telefones dos diretores do CAEC. O Fernando está aqui, levanta a mão aí, o pessoal te vê, Fernando Zola. Se alguém quiser maiores informações, na hora que terminar, o Fernando dá alguma explicação, ou pega o telefone, passa uma mensagem para que ele possa esclarecer. Outra oportunidade de trabalho. Nós temos 2 promoções financeiras em andamento, uma da USE, beneficiando todas as casas espíritas, que é a venda de pizzas para o dia 16 de julho. Não temos mais carnês, todos foram entregues, mas se alguém quiser comprar alguma pizza, tem companheiros da casa aqui vendendo, tá? As pizzas serão confeccionadas lá no CAEC, e aí mais próximo a gente sempre pede para quem puder colaborar naquele sábado de manhã na montagem, é muito legal. E temos uma outra promoção em prol do CAEC, que é a rifa de uma moto. No ano passado o CAEC ganhou uma moto do Coração Solidário, lembra aquela promoção? E o CAEC não tem o que fazer com a moto, então está rifando ela para angariar recursos para os projetos, tá bom? Então todas essas promoções aí são importantes para que a gente possa auxiliar aí no trabalho no bem. Façamos a prece inicial. Deus nosso Pai, Jesus, nosso mestre, irmão, modelo e guia. Estamos agradecidos por mais uma vez nos encontrarmos nesta casa que nos acolhe, que nos oferece oportunidade de estudo, de trabalho e de ótimas convivências. Tomara que sempre saibamos aproveitar essas oportunidades, que sejamos merecedores das mesmas. Assim sendo, temos a certeza de que o nosso caminho será mais iluminado, de que tomaremos as melhores decisões quando assim for necessário. Gratos, alegres, iniciamos a nossa atividade doutrinária desta noite. Que assim seja sempre, Senhor. Muito bem. O estudo da doutrina espírita, a melhor forma de fazer é através dos grupos de estudo, que aliás temos vários aqui na casa. Nas palestras, nos comentários, a gente traz um aperitivo disso, não é? O tema de hoje, o homem de bem, é um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, de 2 páginas, 1,5 páginas, mas que dá para a gente falar horas sobre esse tema. Então aqui é um resumo do que seria o homem de bem. Aliás, uma reflexão antes. Quando a gente tem filhos, netos, a gente pode pensar em educá-los para várias coisas. Às vezes pensamos em educá-los para ter uma profissão, né, ser bem-sucedido profissionalmente.
pensamos em educá-los também para serem felizes, porque queremos que os nossos descendentes sejam felizes. Mas, essencialmente, nós devemos educá-los para serem pessoas de bem. A palavra homens aqui, claro, estendida ao gênero masculino e feminino, né? Homens de bem são pessoas de bem. E no Evangelho, no capítulo 17, nós temos um título, né, chamado Homem de Bem, que enumera as características desse homem de bem. Vamos falar algumas que são bastante difíceis da gente já atingir, mas vamos falar outras que são, por outro lado, práticas, coisas que a gente pode fazer hoje, se é que já não estamos fazendo, não é? A primeira característica é que o homem de bem pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. E isso é muito amplo, né? No planeta, no estágio que nós estamos, de provas e expiações, temos os mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, felizes e divinos, ou seja, 5 degraus, estamos só no segundo. É muito difícil nós imaginarmos que nós praticamos a lei de justiça, de amor e de caridade na sua plenitude. Então, quando a gente começa a ler o trecho, fala, puxa, já não me encaixo, né, nessa característica do homem de bem. Mas isso seria o objetivo final, né, nos tornarmos pessoas que praticam essa lei na sua mais plena execução aí. Mas olha o segundo, como já é mais fácil. Interroga a consciência para saber se fez todo o bem que podia. Nós não podemos fazer isso? Podemos. Aliás, Santo Agostinho, num outro trecho do Evangelho, ele fala, né, ele já espírito desencarnado, dita esse texto, diz assim: faça o que eu fazia quando estava encarnado. Antes de dormir, eu interrogava a minha consciência para ver se aquele dia eu tinha feito todo o bem que eu poderia ter feito, se eu tinha ofendido alguém. E se eu chegasse à conclusão de que tinha feito alguma coisa errada, a primeira coisa que eu faria no dia seguinte era tentar corrigir isso. Então, interrogar a consciência é estar sempre alerta, tirar, né, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, estar sempre alerta para as nossas ações, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, e isso é algo perfeitamente plausível, algo que todos nós podemos ou já estamos fazendo. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, justiça e sabedoria. Aí nós falamos assim, né? Ah, não, tenho fé, Deus realmente é sábio, é justo, mas eu vou tomar a liberdade de lembrar de uma história contada pelo palestrante aqui nessa casa, nessa tribuna mesmo, o Roosevelt Andolfato Thiago. Eu vou encurtar a história. Ele perguntou para a plateia se o pessoal tinha fé. E nós levantamos a mão, né? Quem tem fé? Aí a grande maioria levantou a mão. Ele falou, vamos ver depois da história que eu vou contar se vocês continuam falando isso. E ele falou que tinha um local, tinha 2 montanhas, e tinha um rapaz lá que costumava fazer malabarismos, coisas assim, e ele já tinha feito todos os malabarismos possíveis. Aí ele resolveu colocar uma corda entre os 2 topos da montanha, chamou todo mundo ali para assistir. Aí o pessoal foi lá e ele perguntou assim, vocês têm fé que eu consigo atravessar aqui? Aí o pessoal falou, claro, temos fé. Aí ele atravessou. Aí tinha uma carriola do outro lado, ele falou, vocês têm fé que eu vou atravessar agora de volta, empurrando essa carriola em cima do fio aqui? Todo mundo, sim, nós temos fé, claro. Ele atravessou. Aí as pessoas estavam desse lado que ele chegou agora, ele falou assim, vocês têm fé que eu posso atravessar? Todo mundo, sim. Então queria um voluntário para sentar aqui na carriola, para atravessar. Aí eu vou perguntar, vocês têm fé? Alguém quer sentar na carriola? Ou seja, a gente tem fé até ser testado, né? Quando entra a nossa situação, a gente fala, pensando bem, né? A minha fé é um pouco cambaleante, né? Então, o homem de bem não tem essa fé cambaleante, ele realmente acredita
na justiça, na bondade, na sabedoria de Deus. Tem fé no futuro, valorizando os bens espirituais mais do que os materiais. E isso, sem nenhuma brincadeira, é muito difícil que a gente faça ainda. Nós trabalhamos 40 horas semanais profissionalmente, achamos normal. Se alguém vem 4 horas no centro durante a semana, o pessoal fala, aquele ali é fanático, né? Não sai do centro, não é? A gente vê que na escola pode chover, mas os pais levam os filhos. Na evangelização, os evangelizadores e evangelizadoras estão aqui, sabe, né? Choveu ou mudou o tempo, né? Ou a evangelização é 9 da manhã, a escola às 7. Aí o pessoal fala, mas é muito cedo, né? Trazendo a evangelização. Então, será que nós valorizamos os bens espirituais mais do que os materiais? Infelizmente, na maioria das vezes, não. O homem de bem não murmura diante das dores, decepções, provas e expiações. Eu nem vou pedir para levantar a mão aqui, né? Porque já pensou se eu perguntasse assim, quem nunca lamenta, murmura, reclama? Ia ser difícil, né? A gente reclama, a gente fala que acredita, né, na bondade de Deus, que Deus não erra, mas a gente vive reclamando, não é? E isso é uma prova de que ainda estamos distantes, né, de atingir a plenitude de ser homem de bem. Defende o fraco diante do forte. Olha que interessante isso. Esse é um posicionamento político bem claro da doutrina espírita, não política partidária, pelo amor de Deus, mas um posicionamento político. Qual é a posição da doutrina espírita? Que o mais forte deve sempre ajudar o mais fraco. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no Livro dos Espíritos. Mais forte economicamente, mais forte fisicamente, mais forte intelectualmente, enfim. Aquilo que nós temos condições de repartir, nós temos que repartir. É assim que nos tornaremos homens de bem. Então, o que adianta eu adquirir conhecimentos e não compartilhá-los? O que adianta eu ter bens materiais e não fazer com que esses bens estejam a serviço, né, de Deus, das coisas boas? O homem de bem sacrifica o seu interesse em nome da justiça e do bem coletivo. Então, antes de pensar no eu, ele pensa no nós, né? Ele pensa no bem coletivo. Eu gostaria de fazer tal coisa, mas para o coletivo o mais interessante é outra atitude. Então eu vou sacrificar o meu interesse, né, em prol do coletivo. Quem é pai e mãe aí sabe, né? Muitas vezes a gente não quer assistir aquele desenho animado, né, legal, com os filhos, mas é o interesse dos nossos filhos, então a gente assiste. Então é um exercício, a paternidade, a maternidade, outras coisas também, claro, é um exercício que nós temos de sacrificar o nosso interesse pessoal pelo interesse de outras pessoas, casais, enfim, podemos fazer isso em diversas circunstâncias. O homem de bem tem como primeiro impulso pensar nos outros. Também poderia usar a maternidade, a paternidade aí. Quando a gente tem uma criança pequena sob os nossos cuidados, se algum objeto é atirado na direção dela, a gente entra na frente, né? A gente não pensa duas vezes para defender. Já pensou se nós fizéssemos isso em relação a todos os nossos irmãos e irmãs da humanidade, né? Mas nós fazemos só para os filhos e ainda em circunstâncias especiais, né? Quando vemos que eles ainda são muito frágeis. Mas sacrificar, né? Ter como primeiro impulso, melhor dizendo, pensar no outro, né? Se colocar nessa situação de se sacrificar pelo outro, é uma característica do homem de bem. Não discrimina porque vê todos como irmãos. Aqui temos um outro posicionamento político, né? A doutrina espírita é muito clara. Nós não discriminamos ninguém, né? Qualquer tipo de discriminação é frontalmente contrária à doutrina espírita. Porque hoje eu posso estar num corpo feminino, amanhã num corpo masculino, num corpo branco, num corpo negro, num corpo com menos deficiência ou com mais deficiência, porque deficientes somos todos, né? Todos temos diversas deficiências. Enfim, o homem de bem entende que nenhum tipo de discriminação
está em acordo com Jesus. Vocês conseguem imaginar Jesus discriminando alguém? Em alguma circunstância? Então, se nós queremos, temos Jesus como modelo, obviamente, não podemos discriminar. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta e nas lágrimas que seca. As pessoas perguntavam para o Chico assim: Chico, você não se diverte? Eu tive a oportunidade de ir várias vezes a Uberaba, não era do convívio íntimo do Chico, mas a gente visitava lá e via que ele estava sempre feliz, sempre feliz. Ele encontrava, como diz aqui a frase, satisfação em distribuir uma cesta básica, satisfação em psicografar uma carta e consolar alguém. Ele encontrava satisfação em ajudar as pessoas, então ele estava sempre feliz. O homem de bem, ele não precisa ir para a balada, para o campo de futebol, para se divertir, ele se diverte fazendo bem. Então, nós também fazemos o bem e nos sentimos bem com isso. Quem faz trabalho voluntário sabe, Depois que você realiza um dia de trabalho voluntário, a gente fica feliz. O problema é que a gente não faz tanto quanto essas pessoas que já atingiram um nível de consciência maior. A gente faz de vez em quando, sente bem, fala, não, vou fazer mais isso, Mas aí a vontade não é tão forte assim, e a gente faz, mas faz dali a algum tempo, Falta permanecermos nessa ação de fazer o bem sempre e sentir, que isso gera satisfação. O homem de bem respeita todas as convicções sinceras, sem criticar os que pensam diferente. Provavelmente, todos nós temos parentes, por exemplo, com outras crenças religiosas, outras visões políticas, enfim. Mas o homem de bem respeita as convicções sinceras. Não temos por que violentar a consciência das pessoas que pensam diferente. Nós não precisamos concordar com tudo que elas pensam, mas nós não precisamos afrontá-las, querer que elas mudem. Como diz também o Roosevelt numa outra palestra, ele fala assim: antes eu ficava tentando convencer as pessoas, que existe a vida depois da morte, isso, aquilo. Ele falou: agora não, agora eu só espero desencarnar. Tipo, a pessoa vai, em um determinado momento, se defrontar com a realidade e vai se conscientizar. Nós não precisamos brigar com ninguém para que elas pensem como a gente pensa. Até porque, se nós fôssemos o dono da verdade, estamos distante disso, não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Às vezes a gente fala: não, poxa, estamos domingo à noite no centro, aqui ninguém tem ódio, rancor, desejo de vingança. Esperamos que realmente isso a gente tenha superado. Mas às vezes a gente vê uma cena na TV de alguém sendo preso, por exemplo, por qualquer motivo, não importa, e a pessoa fala assim: bem feito, tá vendo? Tinha que pagar mesmo. Olha o nosso desejo aqui de vingança. Edmir, mas essas pessoas não têm que pagar? Tem. Mas imagine que essa pessoa que está sendo presa é seu filho. E mesmo que a gente entenda que ele tem que pagar, a gente não vai ficar satisfeito com isso. Há uma diferença entre entender que a pessoa deve, todos nós, arcar com os nossos erros e ficar feliz porque a pessoa vai sofrer. Então, essa diferença que nós precisamos entender. Eu posso achar, e não adianta eu achar, porque é assim no universo, a lei de causa e efeito vai nos atingir, nós pagaremos e colheremos as coisas boas também que plantarmos, mas ficar feliz com a infelicidade alheia, seja quem for, não é característica do homem de bem. O homem de bem é indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência. O tempo todo, Num casal, a gente sabe o quanto a gente precisa que o outro tenha paciência com a gente, que o outro aceite as nossas manias, os nossos defeitos. Então, a partir daí, a gente passa também a ser indulgente com os defeitos alheios. Não evidencie os defeitos alheios, mas se a necessidade o obriga a isso, faz com o objetivo de ajudar.
Então, ele não põe o dedo na ferida, né? Tipo assim, eu sei que aqui ninguém nunca falou isso para ninguém, tá? Eu não te falei. Vocês já viram alguém falar esse tipo de coisa? A gente gosta de pôr o dedo na ferida, né? Se a gente tem razão, então a gente fala, não te falei que isso ia acontecer. O homem de bem não faz assim. Nós estamos distantes, né? Mas e se a pessoa pediu a nossa opinião? Que é o que fala na segunda parte da frase. Nós vamos até dar a opinião sem machucá-la. Tem uma história lá do Chico, né? Que a pessoa chegou, estava com câncer, parte de pulmão e tal, e ela falou assim, Chico, eu tô com câncer e tal, mas eu fumei 35 anos, né? Você acha que é por isso? Ele falou, não sei, minha filha, você acha que é? Ela pegou e falou assim, eu acho. Ele falou, então talvez seja. Né? Você percebe assim, né? Ele não foi lá e falou, claro, porque, óbvio, né? A gente gostaria de... Ele falou assim, não sei, minha filha, você acha que é? Aí a hora que ela disse que é, ele falou, então você tem razão. Então, é isso, né? Às vezes a pessoa nos procura, no atendimento fraterno da casa, e fala assim, mas por que eu estou passando isso? A gente não tem que falar, por causa disso, mesmo que a gente enxergue, seja um filho, seja qualquer pessoa, a gente tem que evidenciar as coisas boas e não ficar destacando as coisas negativas. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e as combate sem cessar. Isso é uma coisa que a gente fala em outras palestras, né? Tem aquela famosa listinha do que a gente tem que mudar. Estudar as minhas imperfeições. Onde que está pegando? É o meu orgulho? Né? Como que o meu orgulho se manifesta? E aí eu vou combatendo, né, esse tipo de característica. Para uns, o orgulho pega mais do que o egoísmo, para outros, o egoísmo mais do que o orgulho. Cada um sabe, ou pelo menos, se fizermos esse exercício, deveríamos saber o que realmente nós temos que mudar mais. O homem de bem sempre se preocupa em ressaltar as virtudes alheias, elogiando condutas. Imagino que todos vocês conheçam um livrinho pequenininho, chamado Conduta Espírita. E lá o espírito de André Luiz diz isso. Quando você for elogiar ou criticar, faça da ação e não da pessoa. Então falou assim, olha, muito bem, essa sua ação foi realmente muito boa, você poderia fazer outras vezes. Ou até dizer, olha, essa atitude que você tomou talvez te traga alguns prejuízos. Nunca dizer para a pessoa, nossa, você é ótimo, maravilhoso, perfeito, ou o contrário, né? Você não serve para nada, quer dizer, porque a pessoa tem qualidades e defeitos, todos nós temos. Então a gente tem que evidenciar a ação boa e, na medida do possível, tentar ajudar que a pessoa perceba a ação que não é tão boa, sem falar que ela é ótima ou que ela é péssima. Então, André Luiz nos alerta no livro Conduta Espírita que o elogio e a crítica deve ser direcionada ao ato e não à pessoa. O homem de bem não se envaidece com a sua sorte ou predicados pessoais. Então ele não fica falando, sou bom nisso, sou bom naquilo. Quer dizer, se ele tem alguma virtude é porque ele desenvolveu nessa vida ou em vidas passadas, mas com certeza tem várias coisas que não desenvolveu também. Então é algo que ele não se envaidece por isso. De novo citando Chico Xavier, né? Quando as pessoas falavam para ele que ele trabalhava muito, ele falou, que nada, filho, que nada. Tem a história também famosa de uma senhora que chegou e falou assim, Chico, eu descobri que eu fui uma mártir do cristianismo, eu fui devorada pelos leões, né, lá no Coliseu. Imagina, Chico, se naquela época eu já fui uma mártir do cristianismo, o que você não era? Né? Ela queria exaltar o orgulho dele. Ele falou assim, minha filha, provavelmente eu fui uma pulga do leão que te comeu. Tentando dar uma lição de moral de que ela estava muito envaidecida com o fato que nem se sabe se era verdadeira. Essas revelações de vidas passadas a gente tem que tomar muito cuidado. O homem de bem usa, mas não abusa dos bens materiais, porque sabe tratar-se de um empréstimo que terá que prestar contas. Olha, sem conhecer todos em profundidade aqui, vou falar por mim, mas
imagino que todos nós erramos nesse item. Nós não cuidamos bem do planeta. Nós não estamos cuidando bem do planeta, nós consumimos demais, nós temos muitas coisas que poderiam ser melhores realizadas. Dando aula, inclusive, sobre isso, por exemplo, uma camiseta de algodão. Ela é um conceito que em geografia a gente chama de água virtual. Ela gasta 100 litros de água para ser produzida, desde que o algodão é plantado e todo o processo. Aí a gente fala assim, eu estou economizando água, tenho lá um monte de camiseta parada. Será que estou? Será? Enfim, a gente precisa repensar a nossa relação com o planeta, porque aquelas pessoas que a gente cita em toda a palestra espírita, né? Madre Teresa, Irmã Dulce, vocês já viram o Chico mesmo, Jesus, Francisco de Assis, vocês viram como que eles viviam com poucos bens materiais? A gente tem eles como modelo, não tem? Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque a gente ainda é muito apegado aos bens materiais. Claro, sem conhecer a realidade de cada um aqui. Trata com benevolência e carinho os que dependem dele, porque sabe que são seus iguais perante Deus. Então, se eu estou na condição de pai, de mãe, de cuidador, de patrão, enfim, pessoas dependem de mim ali, eu trato com benevolência, carinho, porque sei que é só uma condição momentânea. São espíritos que vão chegar à perfeição como eu, e eu não sou superior a eles. E aqui o outro item, quando ele está na condição de subordinado, procura cumprir seu dever sem violentar sua consciência. Ou seja, eu cumpro aquilo que me foi destinado até um determinado ponto. Se eu sou funcionário de algum local e algo que pedem para que eu faça seja ilegal, se eu não quiser, eu procure outro emprego e não faço aquilo. Não, eu vou até aqui, daqui para cá eu não vou mais. Posso fazer alguma coisa que eu não concordo muito, mas ilegal, não vou fazer. Então, quando eu estou na condição de quem cuida, eu tenho que tratar todos com igualdade. Quando eu estou na condição de subordinado, eu tenho que respeitar aqueles que estão acima, entre aspas, de mim ali, mas sem violentar a minha consciência. E por fim, o homem de bem respeita nos seus semelhantes todos os direitos das leis naturais, como desejaria que os seus fossem respeitados. Aliás, é a única coisa que se repete nas 5 grandes religiões do mundo, entroncamentos religiosos aí, no judaísmo, no cristianismo, no islamismo, no budismo e no hinduísmo. Praticamente em todas essas religiões, a única coisa que se repete é fazer ao outro aquilo que eu gostaria de receber. É uma regra de ouro da ética. Como é que eu sei que é errado isso? Eu gostaria de receber isso? Não. Então eu sei que é errado. Por isso que a doutrina espírita diz que a lei de Deus não está escrito na Bíblia, no Alcorão ou em qualquer livro sagrado. Ela está escrita na consciência. Nós sabemos o que é certo e errado, porque nós não queríamos receber aquilo, não é? Então nós não precisamos ser letrados para saber isso, não é? Se fosse assim, as pessoas com menos acesso à cultura estariam sendo injustiçadas na hora que tomam as decisões, mas não, elas sabem também. Às vezes vemos pessoas iletradas com muito mais consciência do que pessoas com doutorado, Ou seja, o homem de bem tem todas essas características, difícil de atingi-las assim, do dia para a noite, mas temos que persegui-las. Algumas das que eu falei aqui, dá para a gente fazer hoje, dá para a gente começar, dá para a gente tentar modificar alguma atitude, e as outras serão consequência disso. Então, encerro o comentário agradecendo a presença de todos e convidando o nosso irmão Dorvanil para fazer a nossa prece. A gente está tão feliz que o Dorvanil tem vindo. Nos últimos domingos também ele
fez a prece final e o pessoal sente muita saudade, Durga, das suas preces aqui. Venha nos abrilhantar com a sua voz maravilhosa e os seus conhecimentos doutrinários. O passe, para quem, se alguém está vindo pela primeira vez, podem ficar aí mesmo, que será coletivo. Prezados companheiros, Jesus seja conosco. Ao encerrar a nossa reunião, quando nós nos reunimos, diríamos a um só pensamento, porque aqui adentramos para ouvir aquilo que possamos considerar como o alimento da alma, que são as lições das quais todos nós carecemos, porque ainda não somos homens de bem na sua plenitude. E por isso temos algumas carências, e a Casa Espírita traz, através da nossa doutrina, esse alimento que fortalece, esse alimento que dá diretriz e segurança para os nossos passos. E nesta oportunidade em que estamos agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de podermos ter adentrado a esta casa na noite de hoje, e que aquilo que pudemos observar no comentário da noite possa servir para todos nós de alento, para que possamos continuar a nossa jornada existencial na presente encarnação. E que possamos agradecer ao que ouvimos, agradecer ao que pudemos interpretar e, o mais importante, colocar em prática no nosso dia a dia, é que nós, como dissemos na última vez que aqui estivemos, sermos ou aprendermos a ser o homem de bem através da mensagem que a oração que nos traz às noites em que temos a oportunidade de orar ao fim das reuniões, traz para nós roteiro, diríamos, indispensável para que possamos melhorar as nossas condições espirituais. E que assim prestemos atenção nas palavras, nas orações
que a prece nos traz, falando não para o coletivo, mas falando para o individual, aquilo que cada um de nós devamos pretender e aplicar no nosso dia a dia, nas nossas ações. Quando oramos as seguintes orações: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, consenti que eu leve o amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. E alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido o quanto compreender, e ser amado o quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Deus, Jesus, abençoe a todos nós e a todos os lares do nosso Brasil. Que assim seja. Boa noite a todos.